que a psicanálise é um método eficaz de tratamento dos transtornos psicológicos, disso pouca gente hoje em dia duvida. Aqueles que suspeitam disso ou estão mal informados, não estão a par, por exemplo, das inúmeras pesquisas que evidenciam a eficácia da terapia psicanalítica, ou nutrem uma antipatia gratuita pelo método freudiano, frequentemente carregada de ressentimento e inveja. Por outro lado, poucas pessoas sabem o que de fato se passa num tratamento psicanalítico. Por isso, desconhecem os processos de transformação que são fomentados pela psicanálise. Processos que garantem a eficácia do método. Levando isso em consideração, eu pretendo neste vídeo apresentar uma breve introdução aos bastidores da psicanálise. Ou seja, eu vou apresentar para você a dinâmica que está por trás das interações concretas que acontecem entre analista e paciente num consultório de psicanálise. Então fica nesse vídeo que você já vai conferir o que acontece de fato na psicanálise que torna esse método tão eficaz no tratamento de transtornos psicológicos. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que leva uma pessoa a procurar a ajuda de um psicanalista. Existe uma variedade imensa de quadros psicopatológicos que levam uma pessoa a buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. No entanto, a gente pode dizer que todas as formas de adoecimento psíquico compartilham de uma característica comum: a perturbação das relações do sujeito com a realidade. Por exemplo, uma pessoa acometida pelo chamado transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Essa pessoa apresenta pensamentos obsessivos e atos compulsivos que não estão em sintonia com a realidade. O sujeito pode considerar, por exemplo, que se ele não lavar a mão 10 vezes depois de usar o vaso sanitário, ele com certeza está contaminado com uma doença gravíssima. Esse pensamento de contaminação e a compulsão por lavar as mãos estão claramente baseados numa relação distorcida com a realidade. Outro exemplo, a depressão. Uma pessoa deprimida se mantém triste, abatida, desanimada, sem que as suas condições atuais de vida justifiquem esse estado emocional. A pessoa pode ter conquistado tudo o que ela gostaria nas mais diferentes áreas da vida e mesmo assim está deprimida. Ou seja, o estado emocional dessa pessoa não está correspondendo proporcionalmente ao que de fato, na realidade, está acontecendo na sua vida. Portanto, a gente pode dizer que uma pessoa procura um psicanalista ou qualquer outro profissional de saúde mental quando existe um descompasso entre o que ela pensa, sente e faz e as condições reais da sua existência. Em outras palavras, a gente pode dizer que se trata de um problema de adaptação à realidade. Como a teoria psicanalítica explica essa perturbação nas relações do sujeito com a realidade? A psicanálise explica isso fazendo referência àquela outra realidade com a qual nós nos relacionamos, a realidade psíquica. É nessa dimensão interna da realidade, a realidade psíquica, que nós vamos encontrar as razões, os motivos pelos quais a pessoa que procura a ajuda de um psicanalista não está conseguindo se adaptar de forma satisfatória à realidade externa. E aí, como é que se constitui essa realidade psíquica? Do que ela é composta? Do ponto de vista de Freud, o pai da psicanálise, a realidade psíquica é constituída basicamente de 3 elementos. O eu, que é uma dimensão mais diretamente ligada à realidade externa, uma parte do eu que abriga princípios de conduta e normas de comportamento internalizados desde a infância, que é o superego, e uma dimensão mais primitiva da nossa mente, que o Freud chamou de id, que contempla os impulsos biológicos que brotam do corpo, como a pulsão sexual. Para Freud, da relação entre esses 3 elementos é que brota a saúde ou a doença psíquicas.
Quando o eu, o ego, consegue conciliar as demandas que vêm da realidade externa com os interesses do superego e do id, o ego, se mantém satisfatoriamente adaptado à realidade e não precisa adoecer. Por outro lado, quando nós temos um eu muito frágil, muito inseguro, e esse eu se torna refém das imposições do superego e dos impulsos que vêm do id, o resultado será o adoecimento psíquico. Por quê? Porque para não se desorganizar, o eu vai ter que deixar de atender às demandas do mundo, às demandas da realidade, em prol dos interesses do id e do superego. E como é que o eu faz isso? Como é que o eu renuncia às demandas da realidade externa? Ora, o eu faz isso distorcendo a sua relação com a realidade, criando sintomas, inibições e disparando a ansiedade em situações completamente inoportunas. E aí o que acontece quando uma pessoa que tem esse eu frágil, inseguro, que virou refém do seu próprio superego ou do seu id, o que acontece quando essa pessoa entra no tratamento psicanalítico? O que a psicanálise faz com essa pessoa? A psicanálise fortalece o eu desse sujeito. É por isso que ela funciona. Ela fortalece o eu justamente para que esse sujeito se torne suficientemente seguro para lidar com os imperativos que vêm do seu superego, as imposições, os mandamentos, os princípios, que muitas vezes são extremamente rigorosos e inflexíveis. A psicanálise, então, ela dá força para o eu do sujeito e, se sentindo seguro e independente, o sujeito pode, então, fazer frente a essas imposições que vêm do seu superego. Tornando-se mais seguro, mais forte, o eu do sujeito também se torna capaz de lidar sem medo com as demandas que vêm do id. No adoecimento, especialmente no adoecimento histérico, o sujeito tem medo do próprio id. O ego do sujeito tem um pavor enorme dos impulsos que vêm do id. Por isso, acaba criando sintomas para satisfazer o id sem ter que lidar diretamente com ele. E como é que ocorre esse fortalecimento do eu, do qual eu estou falando aqui com vocês, que a psicanálise opera? Como é que acontece esse fortalecimento do eu no trabalho psicanalítico? Ora, esse fortalecimento se dá mediante a relação afetiva, emocional que se estabelece entre o paciente e o analista. De certa forma, a gente pode dizer que o analista se torna um aliado do eu do paciente nas batalhas que ele vivencia dentro da realidade psíquica. Graças à relação de confiança estabelecida com o psicanalista, o eu do paciente vai pouco a pouco adquirindo a força necessária para encarar sem medo e com um olhar crítico os interesses do superego e do id. Assim, o eu do paciente vai pouco a pouco readquirindo a sua autonomia, que havia sido perdida no processo de adoecimento. Entenda, o superego e o id não desaparecem. O que acontece é que eles perdem o lugar autoritário que eles vinham ocupando durante o período da doença. Readquirindo essa autonomia, o eu pode voltar a ter uma relação um pouco mais harmônica com a realidade. É claro que não haverá uma relação de complementariedade. A realidade nunca vai ser totalmente compatível com o eu. Sempre haverá algum nível de conflito entre o eu e a realidade externa. Mas, à medida que o eu vai readquirindo sua força e autonomia, ele passa a conseguir ter uma relação com a realidade mais flexível e mais harmônica. Dessa forma, ele pode renunciar àquilo que ele vinha utilizando como defesa, como proteção contra a realidade. Ou seja, os seus sintomas, as suas inibições, as suas ansiedades. E aí, gostou desse vídeo? Então eu tenho um convite para fazer para você. Nos dias
1, 2 e 3 de fevereiro de 2022. Se você está assistindo esse vídeo na data de estreia, ou próximo da data de estreia, dá tempo de você participar. Nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, eu vou ministrar um minicurso gratuito lá no meu Instagram. É gratuito, 100% gratuito, sobre o complexo de Édipo. Eu vou falar sobre o Édipo em Freud, em Melanie Klein e em Lacan. Para participar deste evento online 100% gratuito, você não precisa se cadastrar, não precisa se inscrever, nada. Basta você me seguir lá no Instagram. O link para o meu Instagram está sempre aqui na descrição dos vídeos. Você me segue lá no Instagram e fica atento, porque no dia 1º de fevereiro, às 8 horas da noite, eu vou abrir a nossa primeira aula ao vivo, que vai ser lá no formato de live no Instagram. Então fica aqui o convite, vai ser um prazer enorme ter você como meu aluno. Ah, Lucas, essas aulas vão ficar gravadas? Vão ficar gravadas, mas apenas para quem faz parte da Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria é a comunidade online que eu criei voltada para o estudo sério, rigoroso e profundo da teoria psicanalítica. Pagando apenas o valor de R$ 39,99 por mês, você vai ter acesso a uma aula ao vivo comigo toda semana, as gravações de todas as aulas e a vários conteúdos especiais e exclusivos que eu só publico para quem está lá na confraria. Já são mais de 400, quase 500 membros na confraria. São pessoas que fazem a assinatura como se fosse uma Netflix e têm acesso a essa imensidão de conteúdos por apenas R$ 39,99 por mês. Então, se você porventura não puder participar das lives e quiser ter acesso ao material do minicurso, faça a sua assinatura na Confraria Analítica por apenas R$ 39,99. Bom, eu quero aproveitar também para oferecer para você os meus e-books. Eu tenho 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de forma rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para você comprar esses 2 livros digitais estão aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sugerindo temas para próximos vídeos e não deixe também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Eu te vejo numa próxima oportunidade, um grande abraço e até a próxima.